Nós vamos ler nessa hora Marcos 7. Eu queria que os irmãos abrissem as Bíblias e podem continuar assim, sentados mesmo. Marcos 7, de 24 a 30, diz: levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher cuja filha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-lhes aos seus pés. Esta mulher grega de origem sírio-fenícia, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: deixa-o primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então lhe disse: por causa desta palavra, podes ir, o demônio já saiu da tua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Aleluia. Queridos, esse texto bíblico nos apresenta o drama de uma pobre mãe, uma sofrida mãe, que não sabia mais o que fazer para resolver o problema da sua filha. A sua filha sofria de possessão demoníaca. Então a menina estava possuída por um espírito. A Bíblia diz que o espírito era imundo. Observe que o inimigo, ele fazia o que queria com aquela jovem, fazia dela o que ele bem entendia. Ele a conduziu por caminhos tortuosos, caminhos de sofrimento, caminhos que só trazia tristeza para ela. Então arruinava a sua vida, jogava os valores daquela jovem fora. Aquela jovem não tinha nenhum valor, então a jovem era uma pobre escrava nas mãos de Satanás. Satanás fazia o que queria com aquela jovem. Muitos pais, queridos irmãos, carregam a tristeza no seu coração. Muitos pais hoje carregam a tristeza no seu coração de ver seus filhos sendo levados para a morte por Satanás. Quantos pais e mães hoje estão sofrendo porque os seus filhos estão nessa condição dessa jovem, sofrendo, escravizados pelo inimigo, escravizados pelas drogas, pelo vício, pela bebida alcoólica, pela prostituição, por tudo que desagrada ao nosso Deus. Então esse texto mostra o drama de uma pobre mãe que não sabia mais o que fazer para ajudar a sua filha. Essa mulher estava desesperada. Essa mulher, ela quebra paradigma. Por quê? Porque ela não cria o povo da cidade dela, a família dela, as pessoas na cidade onde ela morava, não criam em Jesus. Eles eram materialistas, eles acreditavam em sírio-fenícios, acreditavam no que viam, Então eles viam para crer, só que ela tinha que crer para ver. Quando nós vamos a Jesus, nós precisamos crer para ver. Importa é agradar a Deus. Então, a Bíblia fala que misteriosamente, queridos irmãos, ela observa que ela descobriu onde Jesus estava. Jesus queria se omitir, certamente Jesus queria descansar, mas eu acho que era impossível Jesus ficar oculto em algum lugar. Eu acho que quando ele chegava era um alvoroço. Por quê? Porque naquela época, meus irmãos, não tinha médico, e era muita gente doente, e o único recurso, Jesus, era um grande recurso. Então esse texto mostra o drama dessa pobre mãe. Ela não sabia mais o que fazer para resolver o problema da sua filha, mas observe que essa menina era vítima de uma possessão, queridos irmãos. Era um demônio que
fazia ela de escrava. Então o demônio existe, é uma pessoa, e essa pessoa do demônio acompanhava essa menina. O demônio, meus irmãos, foi um príncipe no céu, não foi uma pessoa qualquer. Observe que ele foi um anjo de luz, ele foi diretor dos corais celestiais, ele regia os coros celestiais. Então a Bíblia afirma que misteriosamente esse anjo, ele deu lugar ao egoísmo. O egoísmo entrou no seu coração, né? Então, queridos irmãos, e ele queria tomar o lugar do nosso Deus. Observe que ele levantou-se contra Deus e tentou ocupar o lugar de Deus. Era um demônio desse tipo que acompanhava aquela criança. Aquela criança sofria. Então, Jesus e seus anjos, queridos irmãos, lutaram contra Satanás no céu, e a Bíblia diz que Jesus prevaleceu. Aleluia. Jesus venceu. Então, o diabo e seus anjos são seres reais, eles existem, eles estão, queridos irmãos, estão em todos os lugares, porque eles foram expulsos dos céus. Então, queridos irmãos, hoje, no dia de hoje, na nossa época, existem muitas pessoas possuídas como essa jovem por espíritos demoníacos. Muitos jovens estão nessa condição, mas é um grande erro pensarmos que só estão possuídos de demônio aqueles que caem no chão e começam a se debater. É um engano muito grande. Observe que a grande maioria das pessoas possuídas não gritam nem caem no chão, andam normal. Muitas vezes a grande maioria dessas pessoas possuídas sequer percebem que estão possuídos por um espírito demoníaco. Observe como sabemos se uma pessoa é possuída por um demônio. Como podemos saber como uma pessoa é possuída por um espírito demoníaco? Observe que Mateus capítulo 12, versículo 30 diz, Jesus diz que não é comigo, é contra mim. Então, se não está com Jesus, está contra ele, e quem está contra ele está possuído pelos espíritos demoníacos. Acompanha, aqueles irmãos, segundo essa declaração, se não estamos vivendo, sobre a égide de Deus, sobre o controle de Deus, sobre o domínio de Deus, somos dominados pelo inimigo. Então é preciso, o homem precisa tomar uma posição para ser dominado. Então a única maneira de não estar possuído pelo inimigo é estar possuído por Cristo Jesus o Senhor. Gálatas 2:20 diz, Paulo diz assim, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então Cristo vive em você, meu irmão. Cristo caminha ao seu lado. Então esses espíritos demoníacos, ele não tem acesso à nossa vida, mas ele tem acesso à vida daqueles que não têm comunhão com Deus. Então Cristo, querido irmão, ele quer estabelecer o seu trono no nosso coração. O objetivo dele é esse, estabelecer o trono dele no coração do homem. Então, e se eu estou sob o controle divino, se você está sob o controle do Espírito de Deus, com certeza não estamos sob o controle do inimigo, mas aquele que não é dominado por Cristo, aquele que não está sob o controle dele, aquele que a vida não anda nas mãos dele, o inimigo domina, aqueles irmãos, porque não existe campo neutro, não existe vida neutra, não existe pessoas neutras. Se não está comigo, está contra mim. Se não está com Deus, está com o diabo. O mundo jaz no maligno. Eu quero dizer nesta noite que não aceitar a Jesus é uma decisão de ficar do lado do diabo, é uma decisão favorável a ele. Certamente essa garota, ela não era controlada por Jesus. Então na Bíblia achamos dois casos típicos de possessão demoníaca. Achamos o caso dessa jovem do texto, que é um caso de alguém que, além de ser possuída, é fraco mentalmente, fisicamente e emocionalmente, ao ponto de ser lançado ao chão. Quando você vê alguém que cai possessa de demônio, é porque a pessoa é fraca física, emocional e mentalmente, e aí o diabo ele tem domínio total. Mas na Bíblia encontramos também o caso de alguém que era possuído pelo demônio, e
não caía, que foi o caso de Pedro. Pedro não caiu no chão, mas Pedro estava possuído pelo demônio. Observe que Mateus 16, 23, Jesus olha para ele e diz: sai de mim, Satanás, porque ele estava possuído. Pedro foi um homem que não caiu. Observe, queridos irmãos, naquele momento, Pedro estava fisicamente perto de Jesus, mas espiritualmente ele estava longe do Senhor, porque ele estava sob o domínio do mal. Eu quero dizer que nesta noite, que o que fica bem claro é que o fato de estar perto de Jesus não nos garante de estarmos com Ele. O fato de andarmos na igreja não garante, porque Pedro andava com Jesus, Pedro estava perto de Jesus. Então Jesus, queridos irmãos, não deu a garantia a Pedro, porque Pedro precisava primeiro abrir o seu coração. Não é uma vez salvo, salvo para sempre, porque aqueles que andam com Cristo, muitos na igreja estão vivendo na igreja, mas estão longe da verdade da palavra de Deus. Nossa única segurança, queridos irmãos, é ter Jesus no coração. Quando verdadeiramente Jesus ele opera em nossas vidas, então temos que depender dele diariamente. Eu quero te dizer que no momento, Pedro no momento fazia uma declaração inspiradora pelo Espírito de Deus, dizendo que morreria com Jesus, que até daria a própria vida dele. No outro momento seguinte, ele estava sendo instrumento nas mãos do diabo, tentando impedir Jesus de cumprir a sua missão. Observe que ali ele estava tentando impedir Jesus de cumprir a missão, porque quando ele diz: olha, eu morro, mas o Senhor não morre, ele estava dizendo que é o diabo falando através de Pedro ali, porque Jesus veio para morrer em nosso lugar. Então, que coisa maravilhosa, aqueles irmãos, foi novamente, Pedro foi restaurado. Isso é maravilhoso. Pedro foi transformado. Então não importa quão longe estejamos do Senhor, Ele nos levantará. Ele tem poder para nos levantar e nos transformar em novos homens e mulheres de Deus. O cair é do homem, como cair, Pedro caiu, foi de homem, mas o levantar é de Deus, que o Senhor levantou. Então, se não nos sentimos escravizados pelo diabo, automaticamente o Senhor ele tem o domínio sobre as nossas vidas, meus irmãos. Eu quero dizer, se estamos longe de Deus e da igreja, se estamos longe do Senhor, automaticamente estamos longe do projeto de Deus. Eu quero dizer que Tiago, capítulo 2, versículo 9, Jesus, Ele nos ama. Ele diz: tu crês que há um só Deus, fazes bem. Também os demônios creem que estremecem, não basta crer em Jesus. Observe, queridos irmãos, que Pedro cria, Satanás cria, mas não basta apenas crer, é preciso obedecer. É preciso estar na presença dEle. Então temos que viver uma vida de comunhão com Ele, uma vida íntima com Ele. Temos que ajustar nossa vida aos seus ensinos. Ajustar a vida aos ensinos é viver de acordo com a palavra, mas muitos não querem pagar esse preço. Então não basta crer, não basta fazer coisas boas, temos que viver uma vida diária de comunhão com Cristo. Eu quero dizer que evidentemente, queridos irmãos, a jovem do nosso texto, ela não tinha uma vida de comunhão com Cristo, ela não andava com Ele, ela não tinha um coração aberto para Ele. Em consequência disso, o inimigo dominou a sua vida, o inimigo tentou destruir a sua vida. Então ali estava uma mãe que não sabia mais o que fazer, uma mãe que estava desesperada, uma mãe que talvez estivesse à beira da loucura de ver sua filha sofrendo tanto. Ela ouviu falar de Jesus, certamente ela ouviu falar que Jesus estava naquela cidade. Queridos irmãos, ela era grega, de origem sírio-fenícia, como eu já falei, e a religião dos gregos era uma religião do racionalismo. Eles racionalizavam tudo, eles só criam naquilo que eles viam. Então o grego só cria no que vinha. Mas aqui estava uma pobre mulher que precisava de uma ajuda, uma mulher que requeria fé em algo para conseguir o seu objetivo, uma mulher que requeria racionalmente, parecia não ter sentido. Se olhando para Jesus,
racionalmente não tinha sentido para ela, só o fato de ele falar e ela ficar curada, mas ela resolveu crer. Por isso ela procurou Jesus, mas antes precisava aprender uma lição muito grande, e Jesus ensinou a lição a ela. A vida cristã, de certa maneira, é uma vida de ilógica, é uma vida sem sentido no entendimento humano, mas se queremos seguir a Jesus, muitas vezes seremos incompreendidos. Muitas vezes as pessoas olham para nós e não compreendem, acham assim: poxa, tem tanta coisa para desfrutar, e você fica indo para aí. Quando perguntam como foi o seu final de semana, meu final de semana foi em casa e na igreja. Poxa, tinha praia para ir, tinha tanta coisa, tinha barzinho final de semana. E sua vida na igreja, em casa, igreja, igreja, casa, trabalho, é porque eu vivo para adorar ao meu Senhor. Então as pessoas não compreendem isso, é ilógico para as pessoas, então uma loucura. Mas essas coisas loucas de Deus são sabedorias para aqueles que creem, e é isso que acontece. Então outra vez ele apareceu, Jesus aparece andando sobre as águas do mar. Será que Jesus podia ir de barco? Podia, mas Jesus queria ir de uma forma inusitada, queria ir de uma forma incompreensível, tanto que os discípulos, diz assim, acharam que era alguma alma perdida, né? Eles acharam que era uma visagem, eles não entendiam que aquilo era o próprio Jesus, porque aquilo era ilógico para eles. Então era uma loucura para eles, como é talvez para nós andar sobre as águas. Talvez se alguém disser assim: olha, eu vou conseguir andar sobre as águas, ele vai dizer que nada, você não vai andar não, assim como eles não criam. Então, queridos irmãos, as coisas de Deus são sabedoria para aqueles que crêem. Eu quero dizer que nós não nos sustentamos enquanto não abrimos a Bíblia, enquanto não buscamos em oração. Eu quero dizer que não fiquemos com medo na opinião dos homens. Observe que as coisas de Deus são incompreensíveis. Eu quero dizer que na maneira de pensar e viver daquela pobre mulher, não havia lugar para a fé, porque aonde ela vivia era irracional, algo crer para ver primeiro. Eles precisavam ver para crer, e aquela mulher, como eu já falei, ela quebrou o paradigma do seu povo, da sua cidade, da sua raça. Então ela tinha aprendido a racionalizar em tudo na vida, era assim que ela vivia. Existem hoje pessoas, queridos irmãos, morrendo por falta de Cristo, porque racionalizam tudo. Então a família está se desintegrando, a vida inteira está em pedaços, não tem paz, há um vazio muito grande no coração, porque não querem abrir as suas vidas para o Senhor entrar, e preferem viver no racionalismo. Eu quero dizer que Deus, Ele é Deus. Se pudéssemos entender Deus, Ele deixaria de ser Deus para mim. Se eu pudesse compreender Deus, porque Deus não pode ser compreendido pela mente humana. Eu quero dizer que temos que crer. A vida cristã é uma vida de fé, não é uma vida de lógica, é uma vida de fé. Então não seremos a primeira com que ele vai falhar, porque Deus, Ele não falha conosco. Eu não serei o primeiro a Deus falhar comigo, porque Deus jamais vai falhar. Deus não falha com ninguém. Então milhares e milhares de homens têm ido a Jesus como estavam, têm acreditado no seu poder, têm confiado nele, têm voltado vitorioso. Quantos vão a Jesus derrotados e voltam vitoriosos? Então não seremos os únicos em cuja vida cristã não terá resultado, porque o Senhor, Ele nos abençoará, o Senhor nos protegerá, Ele nos guardará. Então temos que acreditar, temos que nos jogar nos braços poderosos de Jesus, temos que nos jogar nos braços deles, que estarão esperando por nós. Isso chama-se fé. Quando nós nos jogamos nos braços de Jesus, isso demonstra que nós cremos nele. Então nunca teremos fé se não abrirmos mão à palavra de Deus, para saber que Ele, na história do mundo, houve homens, queridos irmãos, no momento de desespero, queridos irmãos, resolveram confiar. Existem homens na história da humanidade que no momento da loucura resolveram confiar no Senhor, e automaticamente Deus sempre responde às nossas orações. Amém. Deus sempre responde às nossas petições. Observe que no texto, ainda que uma oração sincera, aquela mulher diz: por favor,
Tira o espírito imundo que está dominando minha filha. Aquela mulher, meus queridos irmãos, ela abriu o coração para Deus. Quando ela fala com Jesus ali, ela está abrindo o seu coração. Ela dizia que ela confiava nele. Ela estava dizendo a ele: Senhor, eu tenho certeza que o Senhor pode. Uma mulher sírio-fenícia, uma mulher incrédula, ela disse a Jesus: eu creio que o Senhor pode. Então em Apocalipse, o Senhor Jesus diz a seguinte, Apocalipse 3:20: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta do seu coração, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. E foi isso que aquela mulher fez. Ela abriu a porta do seu coração e Jesus entrou, e a fé entrou no coração dela. Então Jesus está tocando na porta dos corações daqueles que abrem, daqueles que estão ouvindo. Eu quero dizer que Ele está batendo e é preciso que seja aberta. E aquela mulher, ela abriu a porta do coração dela. Eu quero dizer, Jesus, queridos irmãos, é a maior bênção espiritual, material ou de qualquer outra natureza que precisamos. Jesus é a maior bênção que o homem pode precisar. Se precisamos de algo material, Ele pode nos dar. Se precisamos de algo espiritual, Ele pode nos dar. Eu quero dizer que quando nós oramos, abrimos nossos corações a Jesus, mas isso vai de encontro ao nosso conceito tradicional de oração. É preciso crer, porque talvez pensemos que orar é ajoelhar-se e dizer: Senhor, me abençoa. Às vezes pensamos isso, mas o que Jesus está dizendo é que Ele já nos abençoou, Ele já nos curou, Ele já nos trouxe a vitória, porque a vitória é para aqueles que confiam. No momento em que nós oramos, aquilo que nós pedimos já se materializa, já acontece no mundo espiritual. Às vezes, queridos irmãos, tem muitos cristãos aí que estão esperando ver para crer, mas é preciso crer para ver. Quando nós oramos e abrimos a nossa boca para orar, para pedir algo, no mundo espiritual Deus já realizou, e é preciso você ter essa certeza. Quando você ora pelo seu filho, quando você ora pelo seu marido, quando você ora pelo seu neto, pelo seu parente, por aquele que está longe, quando você diz: Senhor, eu quero ver o meu filho salvo, pela fé, veja ele com a Bíblia debaixo do braço, veja ele na igreja glorificando a Deus, porque pela fé Deus já realizou. Queridos irmãos, e a mulher exercita a sua fé, ela diz: Senhor, até os cachorrinhos têm direito de comer das migalhas que caem da mesa. Essa mulher não estava pedindo, essa mulher não estava exigindo. Sua oração no início, justamente para concretizá-la de que ela não estava pedindo, ela estava crendo. Aquela mulher cria, ela tinha certeza, tanto é que ela vai a Jesus, porque ela tinha certeza que Jesus poderia realizar o maior desejo do seu coração. E nessa noite eu quero te perguntar: qual é o maior desejo do seu coração? O que é que você tanto deseja? Aquela mulher desejava a libertação da sua filha. E eu, o que é que eu desejo? E você, o que é que você tanto deseja? Eu quero te dizer uma coisa: assim como Jesus realizou o sonho daquela mulher, Ele realiza o nosso também. Ele realiza o seu sonho também. Então, se ela estivesse pedindo, ela iria embora, porque Jesus não prestou atenção nela, Jesus não deu atenção a ela, Jesus não deu ibope a ela. Ele aparentemente a ofendeu, ele aparentemente magoou ela, dizendo que não era justo que ele o abençoasse. Ele disse a ela: olha, não é justo a minha bênção para você, eu preciso abençoar o meu povo, eu preciso abençoar os meus filhos, eu preciso abençoar a minha parentela. Foi isso que Jesus disse a ela. Mas ela disse: Senhor, os cachorrinhos também comem das migalhas. E essa migalha foi uma migalha que ela recebeu. Imagine, a migalha trouxe a realização dela, a migalha realizou o sonho dela. Muitas vezes a gente está buscando migalhas, mas as migalhas de Jesus nos satisfez aquela mulher. Então você aceitaria que alguém o comparasse com o cachorrinho? Será que nós aceitaríamos? Imagine alguém nos comparar com o cachorrinho. Certamente a mulher disse assim: Senhor,
até os cachorrinhos recebem as migalhas. Ela estava provando que acreditava no poder transformador de Jesus. Ela acreditava: Senhor, eu quero só as suas migalhas. Assim como a mulher do fluxo de sangue disse assim: Senhor, basta eu tocar nas abas das suas vestes, basta eu tocar nas abas das vestes dele. Aquela mulher também está dizendo: eu só quero uma migalha. E muitos buscam as migalhas, e quando recebe, sai realizado. Eu quero dizer que as migalhas de Deus nos realiza, as migalhas de Deus realizam os sonhos. Então, queridos irmãos, por essa palavra, vai o demônio já da tua filha. Por causa disso que você está falando, o demônio ele não vai ter mais sucesso. Irmão, quando a mulher estava ajoelhada clamando: Senhor, liberta minha filha, Jesus já tinha libertado a filha daquela jovem. Aquela menina já estava liberta, e tudo que faltava para a bênção se materializar era simplesmente ela crer. E ela mostrou ali que cria. Ela disse: Senhor, eu quero as suas migalhas, eu quero os pedacinhos pequenos. Pode dar um pedação aos seus filhos, mas contanto que sobre alguma coisa para mim. Eu quero a sobra de Jesus. Você quer a sobra de Jesus? Eu quero a sobra de Jesus, porque a sobra de Jesus realiza sonhos. Então, Senhor, liberta minha filha. Queridos irmãos, quando ela provou que acreditava em Jesus, Jesus disse: basta. Agora volte para casa, sua filha já está livre há muito tempo, não precisa mais nada, você já realizou o seu sonho, o que você deseja eu já te dei. Eu quero dizer que o texto bíblico diz que quando aquela mulher entrou em casa, sua filha estava ali deitada na cama e feliz, sua filha estava lá curada, os demônios já tinham saído. Você tem orado e chorado por seu filho, você tem orado e chorado por seu marido, você tem buscado do Senhor a cura, a libertação do seu filho, daquele que está longe do Senhor. Eu quero te dizer, o Senhor ele está liberando nessa noite a sua porção. A você que tem buscado, nós que temos buscado a libertação de nossos familiares que estão possessos de demônio, porque a palavra de Deus, Jesus diz que aquele que não está com ele é contra ele, e quem é contra ele está sob o domínio do mal. O inimigo, o mundo jaz no maligno. Então eu quero te dizer, queridos irmãos, você tem orado e chorado por seu filho, tem suplicado, mas parece que nada acontece. Eu quero te dizer uma coisa: hoje, começa a acreditar hoje que a bênção já chegou, a libertação já chegou, a vitória já chegou, já a partir de hoje é uma nova história. Então nós precisamos confiar nesse Deus que é todo poderoso. Nessa hora eu vou pedir que você feche os seus olhos. Vamos fechar os nossos olhos nessa hora que nós vamos orar. Veja o seu filho pregando na igreja nesta hora, em nome de Jesus. Veja o seu marido na igreja com você, adorando a Deus. Imagine louvando, seu filho louvando, um líder da juventude, seu filho no grupo de louvor da igreja. Imagine seu marido ao lado adorando a Deus, com mãos levantadas, pela fé. Veja isso, que é isso que vai acontecer. Não fique pensando que Deus não responde às suas orações, que muitas vezes a gente pensa que Deus responde a oração de todo mundo, mas a minha não, menos a minha, mas pela fé, Deus já respondeu a sua oração nesta noite, porque o Senhor é aquele que realiza sonhos. Deus é esse Deus, aquele mesmo Deus que estava ali, queridos irmãos, naquele local, e aquela mulher, ela alcançou o sonho da sua vida. Ele está aqui nessa hora. Qual é a resposta que você precisa na sua vida? Feche os seus olhos e veja pela fé em suas mãos, acredite na resposta divina e aceite como Deus, que Deus já te deu. Vamos orar nesta hora. Querido Pai, obrigado porque fizeste da oração um meio de comunicação contigo, Senhor. E obrigado pela certeza de que me dás, de que as minhas orações são respondidas muito antes de brotarem nos meus lábios. Veja neste momento e faz-me sentir a tua presença em minha vida.
Senhor, que a minha família, Deus, que os meus filhos, a minha esposa, meu esposo, meu neto, minha parentela possa ter um encontro verdadeiro com o Senhor, meu Deus. Senhor, o nosso desejo nessa noite, Deus, é de libertação, Pai. Liberta os nossos familiares que estão longe do Senhor. Nos abençoa, Pai. Recebe, Senhor Deus, cada pedido que foi feito aqui nessa noite, Pai. Senhor, essa igreja tem alguns desafios, Pai. E que o Senhor esteja, Deus, tomando esses desafios na tua mão, Senhor Deus. Nós temos o desafio, Senhor Deus, da construção do templo, Senhor. Temos o desafio do PGM, Senhor Deus, esse curso que vamos ter aqui agora, Pai. Temos o desafio de ganhar almas para o Senhor. Senhor Deus, toma os nossos desafios nas tuas mãos, Senhor Deus. Toma a construção desse templo, Deus. Toma, Deus, os enfermos da tua igreja, Deus. Toma os desempregados da tua igreja, Deus. Vai trazendo a vitória para o teu povo, Senhor. Restaura, Deus. Muda a nossa sorte, Senhor Deus. Como o Senhor mudou a sorte de Davi, Deus, que a nossa sorte seja mudada, Senhor. Toma este povo, Deus, que acredita no Senhor, Deus, que nós possamos crer para ver acontecer, Pai. E, Senhor Deus, aumenta a nossa fé, Senhor Deus. Restaura a nossa vida, Deus. Nos abençoa, Deus. Nos dá um continuar de noite na tua presença, Deus. Não permita, Deus, que nós venhamos ter falta de fé, Deus, mas aumenta a nossa fé a cada dia, Deus. Assim como aquela mulher sírio-fenícia, Deus, ela creu, Senhor Deus, e alcançou a bênção, Pai, que nós possamos crer também, Deus, e alcançar as bênçãos que precisamos, Deus. O Senhor conhece o nosso coração, Deus. O Senhor sabe das nossas necessidades, Pai. Nos abençoa, Deus. E é nessa hora, Deus, nos conduz em paz aos nossos lares, Pai. Nos protegendo e nos guardando de todo homem violento e todo homem mau, Pai. Não permite, Deus, que eles tenham olhos para nós, Pai. Mas vai nos protegendo e nos guardando. Obrigado, Deus, pela noite que passamos na Tua presença. Te oramos, Deus, agradecidos por tudo. É em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém, queridos. Deus abençoe. Coração silencioso, nós somos despedidos. Os irmãos já sabem que na noite de quarta-feira não teremos culto, nós antecipamos o culto para hoje. Amém, meus irmãos?